Fala, nação atleticana, saudações rubro-negras. Vamos falar do pré-jogo do Atlético, né? Fora de casa, Botafogo de São Paulo e Atlético Paranaense, lá em Ribeirão Preto. Tem algumas voltas, né? E alguma bem provável que vai ter uma mudança no time. Uma rodada importante, né? Tem dois confrontos aí direto, né? Tem Cuiabá e CRB que está na frente do Atlético, que eles vão jogar. Empate de ambas equipes. E se o Atlético vencer, o Atlético passa. E tem um jogo que é muito importante, que é Criciúma e Chapecoense, né? Que esse jogo aí, se o Atlético fazer a parte dele, vencer o jogo, o Atlético cai essa diferença, né? Vai ser uma partida super difícil, gente. Eu tive no começo do ano em Olímpia, que é do lado da cidade ali. É um calor para cada um. O campo é ruim pra cacete, né? O campo é ruim. É um campo pesado, mas Série B é isso aí, gente. Série B é superação, né? Não é jogo, não é futebol, é muito físico, é campo ruim. E o Atlético vai ter que passar por essa superação, né? A fase do Atlético está boa. Se me perguntar para mim, o time é bom? O time não é bom, entendeu? Mas a fase é boa. O Atlético ganhou 2 jogos, né? Algumas rodadas foi muito boa para o Atlético Paranaense. O Atlético hoje está a 6 pontos, né? Do quarto colocado, que é o Criciúma, e tem essas 2 rodadas que é extremamente importante o Atlético vencer o time de Botafogo de São Paulo lá em Ribeirão Preto e a gente ver se a gente consegue tirar a diferença e ver quantos que vai cair, se vai cair para 4, se vai cair para 3, ou ver o que vai acontecer. Mas amanhã o importante é a vitória. O Atlético precisa vencer, né? O Atlético amanhã, falar bem a realidade para vocês, galera, não é. O Atlético não precisa jogar bola, devolver a goleada, que foi um vexame histórico, né? No primeiro turno. Né? Sou sócio do Atlético, vou no jogo desde 2018 e eu não lembro de ter tomado, né? O Atlético ter levado 4 gols de diferença. Então foi uma vergonha, mas o Atlético não tem que pensar nisso, em devolver a goleada. O Atlético precisa jogar bem, vencer. Acredito que tem mudado, né, o psicológico do time. O Atlético tem jogado melhor, né? Contra o Novo Horizontino, por exemplo, o Atlético fez os 2-1 no começo do segundo tempo e conseguiu controlar o jogo melhor. Acho que a fase, a áurea do time está melhorando. Só que o Odair Helma vai ter que pensar, né, em quem que ele vai colocar, porque o Arthur Dias está fora, né? E o Esquivel volta, né? O Esquivel volta aí do incômodo que ele teve. Só que o Arthur Dias está fora. Eu ia de Duteran, né? Eu já falei em vários vídeos aí de pós-jogo. Eu acho que o Beleze é um zagueiro muito fraco. Muita gente vai falar, mas ele deu o passe, no gol lá do Cuiabá. Mas, gente, para mim, eu continuo dizendo que ele é fraco. Para mim, ele é um Kaique Rocha melhorado. Ele é um Kaique Rocha da base. É um piá, né, cria do Caju. Mas eu acho que para uma Série B, eu não traz confiança, né? Eu iria com o Teran, que ele entrou ali no contra o Novo Horizontino e não é um zagueiro supra-sumo, mas eu acho que para uma Série B, né, das compensação das tiriças que a gente tinha, né, de Abraham Lincoln e Tobias, esse cara é 1000 vezes melhor. Então não tem nem comparação. E aí a gente vai ter que ver, né, quem que vem, né? Se vem o Filipinho, se ele vai usar o Filipinho como volante, ou se ele vai jogar o Zapelli como volante, porque o time do Botafogo de São Paulo, ele é um time que é muito defensivo e joga por uma bola, né? Ele tá jogando assim.
Então tem que tomar cuidado, não dá para ficar atacando, porque o contra-ataque dos caras é forte e os caras venceram o líder do campeonato, que foi o Goiás, lá, né, fora de casa. Então a gente tem que tomar cuidado. De 5 jogos do Botafogo de São Paulo, eles ganharam 3, empataram 1 e perderam uma, só tiveram uma derrota. Então eles estão brigando aí para não cair, né? Então a gente tem que ficar ligeiro, rapaziada. Não dá para dar bobeira. Mas o time é quase o mesmo, né? O Benavides, né? O Aguirre, eu iria de Teran, daí volta o Esquivel, daí bem provável que seja Filipinho, Patrick e Zapelli, aí Leozinho, Mendonça e Viveiros, né? Acho que quem vai perder aí a vaga de titular vai ser o Luiz Fernando. Eu, por mim, eu já tiraria. Na realidade, gostaria de ver muito o Dudu no começo do jogo. Tiraria o Viveiro, tiraria o Mendonça e tiraria o Luiz Fernando e colocava para começar jogando, né, o Leozinho e o Dudu. Só que o Dudu tem um problema aí, né, gente? Né, o Atlético tá nos finalmente aí para renovar, porque senão qualquer clube aí pode vir e dar mais um chapéu na gente aí e pode levar o Dudu por uma miséria e a gente perdeu o piá da base, né? Então a gente tem que o Atlético tem que ser bem bem assertivo e renovar o contrato, como fez com o Riquelme. Se eu não me engano, o Viana também, o atacante, o Atlético já renovou o contrato do Arthur Dias, que tem que renovar, né? Um baita de um zagueiro promissor, um moleque começando. E vamos ver, né? A rodada aí, né? Já sabia, né? Coloquei ali no meu simulador ali que o Remo ia ganhar, né? Tinha colocado que o Paysandu ia vencer o Volta Redonda virou o jogo. Vamos ver o que vai dar do jogo aí do nosso rival aí, contra o Ferroviário. E amanhã, gente, independente de qualquer jogo, independente de qualquer coisa que aconteça, o Atlético precisa vencer, né? Aí depois a gente vê o que vai ser da rodada. O Atlético não tem mais gordura. O Atlético, todos os jogos que agora até o final da rodada tem que vencer, né? Para encostar, tirar a diferença, e encostando, até chegar no G4, né? O Atlético errou muito no primeiro turno, muita tiriça, muito jogadorzinho fraco, muito jogadorzinho, sabe? Fraco, ridículo, que não joga nem numa Série C, veio aí para o Atlético, e agora, pelo menos, né, nessa segunda janela aí, o Atlético trouxe, né? O Atlético trouxe pessoas, né? Trouxe o Elan Ricardo aí como volante, né, não jogou ainda, trouxe o Teran, trouxe o Viveiros, trouxe aí o Mendonça, tá trazendo gente, né? Isso que é importante. E alguma gente da base nossa, né? A gente estava no Atlético, o Atlético sempre foi um clube que sempre subiu muita gente, revelou muita gente, né? Tivemos aí o Arthur Dias, que na minha opinião merece titular, né? Mesmo se o Léo Pelé voltar, o Léo Pelé tem que ser banco desse time. Léo Derek, quando entra, não entra, tem mais ajudado do que atrapalhado. E vamos ver, né, mãe, gente? Amanhã é uma final, vamos ver o que vai rolar, né? O Atlético precisa vencer a qualquer custo. Um gol de contra é o que vale aos 3 pontos, né? E o Atlético agora, né? Não vou falar que ele é o melhor time, que é um time de confiança, porque não é, mas está numa fase boa, né? O Atlético tem 2 jogos difíceis fora de casa e o Atlético tem que somar o mais pontos possível. Acho que esse jogo o Atlético precisa vencer para ir uma outra moral lá com a Chapecoense. Tem o jogo na Copa do Brasil com o Corinthians fora de casa também. Mas é o que eu estou falando aqui no canal é que o Atlético precisa focar na Série B. A gente não vai ser campeão mesmo da Copa do Brasil pelos outros adversários. Então a gente tem que focar no que pode ser e a gente tirar as vantagens pelo primeiro turno ridículo que
essa diretoria fez, né, que os responsáveis são eles trouxeram um time bem, bem fraco, só que eles trouxeram, eles viram a cagada que eles fizeram e trouxeram alguns reforços. Né, eu traria mais um zagueiro, porque amanhã pode entrar o Beleze, gente, ou pode começar o Beleze, né, eu vou torcer para ele bem, mas, vendo alguns jogos dentro da arena, acho ele fraco. Acho que ele tinha que ter fechado com o volante lá né, do Fortaleza, queria vir para o Atlético, mas não fechou. E agora é orar, como dizia aí o William Bigode, e, e ver se esse time vai criando casca e vai melhorando e vai jogando. A gente precisa fazer um retorno aí de campeão, né? Vencer e vencer. E amanhã é um jogo muito importante, porque tem dois, né? Tem tanto Cuiabá e CRB. Se eles empatar, o Atlético passa. E Criciúma e Chapecoense, se empatar, o Atlético consegue aproximar dos dois. E se cada um perder, o Atlético vai aproximar, né? Independente do que aconteça. Mas o Atlético precisa fazer a parte dele, vencer. Né? O Atlético tem o melhor time, né, em questão de pagamento. E a fase desse time melhorou. Mas vamos ver amanhã. Vai ser um campo difícil, um calor desgraçado, porque lá é um sol para cada um. Mas a Série B é isso aí, gente, a superação. E se Deus quiser, Deus é pai, não é padrasto. Eu venho aí para fazer o pós-jogo, venho aí analisar o que eu tô vendo, tô acompanhando tudo, né? Vejo os jogos do Atlético, fico vendo. Queria estar vendo Série A, mas tô vendo Série B, porque é o meu time do coração. Sou fanático pelo Atlético. Fico feliz quando ganha, fico puto quando perde. E tem que ver o que está acontecendo aí. Né? Tô acompanhando agora o jogo aí do rival. E vamos ver o que vai rolar, gente. Um grande abraço. Para cima, Capo sempre. Amanhã é uma rodada importante, como todas as outras. Mas amanhã a gente pode, né, dar uma pressãozinha em quem está lá em cima. Né? O Atlético pode pegar mais confiança. Porque a próxima rodada é uma pedreira, Chapecoense. Na minha opinião, é o melhor time até o momento do campeonato. Fora de casa, os caras lá em Chapecoense, lá, os caras são. Tá forte o time. Mas cada jogo é um jogo. Fazer o resultado, né? 1-0 é goleada. E ver o que vai dar. Um grande abraço, nação atleticana. Salve, salve. Né? Rubro-negras. Saudações rubro-negras. E se Deus quiser, amanhã eu vim aí e ver o que vai rolar. Né? E talvez a gente vamos tirando as diferenças para final do ano a gente voltar para o lugar que a gente não deveria ter saído. Tamo junto, gente. Um grande abraço. É nóis.